A nossa cordial saudação a todos vocês, amigos, amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso programa Caminhando Juntos. Esse domingo, essa semana que nós estamos vivendo, esse período é muito especial porque é um período de muitas festas, de muitas celebrações na igreja cristã, no calendário cristão. Celebramos, não muito tempo atrás, a Páscoa, a ressurreição de Jesus. 40 dias depois, nós celebramos a ascensão de Jesus aos céus. 10 dias após a ascensão, nós celebramos o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, o Espírito que não apenas está entre nós, como de Jesus, mas está em nós. E agora nós estamos celebrando o Domingo da Santíssima Trindade. O Domingo da Santíssima Trindade, que é um domingo muito especial também para a igreja cristã. E nós queremos refletir um pouco sobre o tema, juntos confessando a nossa fé na Santíssima Trindade. Juntos confessando a nossa fé na Santíssima Trindade. Por que nós fizemos questão de colocar a palavra fé no tema? Porque a doutrina da Santíssima Trindade, ela precisa ser aceita pela fé. Ou a pessoa aceita pela fé, ou ela rejeita. Ela não consegue compreender, porque não existe possibilidade nenhuma de o ser humano, pela sua razão, pela sua capacidade racional, entender essa doutrina da Trindade. E nós queremos fundamentar a nossa reflexão no texto bíblico do Evangelho do Domingo da Santíssima Trindade, que é o texto de Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. É um texto pequeno, eu vou fazer essa leitura para você, a partir da versão Nova Almeida que eu tenho aqui em minhas mãos. Diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Esse texto é colocado aqui, nesse domingo, exatamente porque Jesus dá a ordem de fazer discípulos de todas as nações, o que nós chamamos de o grande comissionamento. E Jesus, então, ordena que todas as nações sejam batizadas, e em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui, então, nós começamos essa reflexão a partir dos textos bíblicos a respeito da Trindade. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento, Deus vai dizer: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós vamos encontrar em toda a Escritura Sagrada esta verdade absoluta, inquestionável, de que só existe um Deus com letra maiúscula, um Deus verdadeiro. Existem milhares, centenas de milhares deuses com D minúsculo, que são criados pela mente humana, melhor dizendo. Agora, Deus com letra maiúscula, existe apenas um. Apenas um. O que se revela nas Escrituras Sagradas, o Deus Criador dos céus e da terra. Esse é o único Deus. No entanto, desde o Gênesis, nós vamos percebendo que esse único Deus tem mais de uma pessoa. Porque lá quando ele vai criar o ser humano, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E isso não é só na língua portuguesa, na tradução do texto bíblico que a gente percebe. Isso pode ser percebido lá na língua original, na língua hebraica, na qual foi escrito o Antigo Testamento. Percebe-se um diálogo de pelo menos mais de uma pessoa no momento em que se
vai proceder, né, a criação do ser humano. Mas a partir desse texto você não pode afirmar que são 3 pessoas. Poderiam ser 2, poderiam ser 4, poderiam ser 5. O que a gente pode afirmar a partir desse texto que ali tinha mais de uma pessoa. Porque o verbo não é colocado na primeira pessoa do singular, mas na primeira pessoa do plural. E aí quando a gente vai avançando no texto bíblico, a gente vai vendo algumas manifestações de mais de uma pessoa. A gente vai vendo, por exemplo, lá no Êxodo, quando Deus se manifesta de noite numa coluna de fogo e durante o dia numa nuvem, a gente percebe a presença de Deus. Mas nas teofanias, ou seja, quando o anjo do Senhor aparece para Abraão, quando aparece para Jacó, já se percebe que se manifesta uma outra pessoa. Que ali, na verdade, segundo os estudiosos da Bíblia, é o próprio Cristo pré-encarnado que aparece a essas pessoas. Então, ao longo do Antigo Testamento, nós vamos encontrando evidências de que Deus tinha mais de uma pessoa. Mas no Novo Testamento fica absolutamente claro que esse Deus, que é único, que é um só Deus, que ele tem 3 pessoas. Vemos nesse texto, quando Jesus ordena que se batizem todas as pessoas de todas as nações, e se batizem em nome de Deus. E de que Deus é esse? Se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós já podemos afirmar 2 verdades, a partir da Escritura Sagrada, que existe um só Deus, mas que esse Deus tem 3 pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Isso fica claro em muitas passagens bíblicas, e eu destaco aqui, além dessa que eu citei, o batismo de Jesus, que está registrado em Mateus 3, 13 a 17. Você pode ver na sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Jesus é batizado por João Batista, e no momento em que Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e ouve-se uma voz vinda do céu dizendo: "Este é meu filho amado, a ele ouvi." Então ali nós temos uma manifestação extraordinária da Trindade. O Filho que está dentro das águas do Rio Jordão, sendo batizado por João Batista. O Espírito Santo que desce em forma corpórea, em forma de pomba sobre ele. E o Pai que fala. Então, as 3 pessoas da Santíssima Trindade se manifestando naquele mesmo momento. E sendo vistas, melhor dizendo, e o Pai ouvido por muitas pessoas, tanto é que os discípulos, os apóstolos, registraram isso no Evangelho. Então, não há dúvida do ponto de vista das Escrituras que nós temos um só Deus, mas 3 pessoas. Daí vem a palavra triuno. 3 pessoas, um Deus. Ou trindade, 3 pessoas na unidade. Mas como? Como entender isso? Como entender que 1 mais 1 mais 1, porque nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, não é igual a 3? Porque na nossa mente, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Agora, quando se fala de Deus, o Pai mais o Filho mais o Espírito Santo não são 3 deuses. Não são 3 deuses, mas um único Deus. Como entender isso? É impossível entender. E é por isso que muitos negam a Deus. Muitos não confessam a sua fé em Deus, porque não conseguem entender. E realmente não é possível entender. É impossível entender. Conta-se que Agostinho, um dos pais da igreja, conhecido no catolicismo como Santo Agostinho, ele era um teólogo e ao mesmo tempo ele era um filósofo, que gostava muito de entender as coisas racionalmente. Ele certa vez se preparava para fazer uma homilia, uma pregação sobre a Trindade. E ele não conseguia entender a Trindade. E isso o deixou bastante triste, bastante chateado, preocupado, descontente, inclusive.
E ele conta-se que ele então deixou sua Bíblia, seus livros, sua pesquisa e resolveu caminhar na praia. E chateado porque ele tinha que falar sobre um Deus que ele não entendia. Como ele ia falar para as pessoas a respeito de um Deus que ele próprio não entendia. Então, nessa caminhada pela praia, ele se deparou com um menino que tinha feito um buraco na areia e com uma conchazinha ia correndo até o mar e trazia água para aquele buraco que ele tinha feito e voltava correndo e pegava mais água e trazia para aquele buraco e desesperadamente trazia água para aquele buraquinho. E o Santo Agostinho parou próximo a esse menino, observou ele por um tempo, e então perguntou: o que é que você está querendo fazer? E o menino então disse: eu estou querendo trazer toda a água do mar para dentro desse buraco que eu fiz. Evidentemente que Agostinho achou aquilo uma tolice, algo totalmente impossível, riu, zombou do menino e continuou a sua caminhada. Momentos depois, ele cai em si e ele chega à conclusão que ele estava sendo exatamente como esse menino. Estava praticando a mesma ingenuidade ou a mesma tolice que aquele menino estava praticando. Ou seja, ele estava querendo transportar um Deus infinito, um Deus que é maior do que todas as coisas, maior do que o universo, e ele queria trazer esse Deus para dentro da sua limitada, da sua pequena, da sua ingênua, da sua incapaz mente. E com essa mente limitadíssima ele queria entender a Deus. Então conta-se que Agostinho se rendeu, né, à ação do Espírito Santo e passou a confessar a sua fé em Jesus, ou a sua fé na Trindade, assim como todos os cristãos fizeram ao longo da história do cristianismo. Os cristãos, o que eles fizeram diante dessa realidade? Eles desenvolveram os credos. Nós temos 3 credos ecumênicos: o credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano. Sabemos que o credo niceno deve ter sido escrito lá por 325 da era cristã, ano 325 da era cristã, na cidade de Niceia, no concílio de Niceia, daí o seu nome, credo niceno. O credo apostólico possivelmente foi escrito antes do credo niceno, mas há também estudiosos que levantam a hipótese de ele ter sido escrito depois. Então não há uma clareza, uma certeza quanto à data do credo, mas não há dúvida nenhuma quanto ao conteúdo do credo. O credo apostólico também é um credo ecumênico reconhecido pelas igrejas, inclusive pelo luteranismo confessional. E o terceiro credo, que é um credo bem mais extenso, é o credo atanasiano, que é atribuído a um pai da igreja, que era bispo da cidade de Alexandria, e ele viveu no século IV, mas também há estudos que apontam que a conclusão do credo aconteceu lá pelo século VIII. Então é possível que desde o século IV até o século VIII esse credo foi sendo aperfeiçoado e lapidado. E é um credo extraordinário, muito utilizado no domingo da Santíssima Trindade. Mas o que esses 3 credos têm em comum? A palavra credo já mostra isso, que vem de crer, né? Os 3 credos dizem assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Os cristãos, movidos então pelo Espírito Santo, não querem entender esse Deus pela sua mente, pela sua razão, e se rendem à ação do Espírito Santo, que os convence a confessar a sua fé, a confessar que eles creem no Deus, que é um só, mas que tem 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o interessante é que entre essas pessoas, as 3 são eternas. Deus sempre foi trino, um Deus com 3 pessoas. E alguém vai dizer: mas como assim? Jesus nasceu num determinado tempo? Sim. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela assumiu a nossa natureza na plenitude do tempo, no tempo determinado por Deus.
o Verbo eterno, a pessoa de Deus que era eterna, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, num determinado momento se encarnou. E assim permanecerá para toda a eternidade, porque Jesus viveu uns 30 e poucos anos aqui na terra, depois subiu aos céus e subiu encarnado. E a Bíblia diz que assim como os discípulos o viram subir, ele vai voltar. Ele vai voltar encarnado. E ele vai estar conosco e com todos os salvos nos céus, ou já está nos céus, encarnado. E será Deus homem, homem e Deus para todos sempre. Mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assim como o Espírito Santo e o Pai, é eterno. São três pessoas eternas, isso fica muito claro no credo atanasiano, e elas são iguais em poder, honra, glória e majestade. Não existe uma hierarquia, não existe uma pessoa acima ou abaixo da outra. O que existe, sim, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnado, quando ele se encarnou e se humilhou para pisar este chão, cumprir a lei em nosso lugar e pagar a nossa culpa na cruz do Calvário. E aí sim, na humilhação ele se colocou do meu lado, do seu lado, abaixo de Deus, abaixo do Pai. E ele muitas vezes se coloca como servo do Pai, como enviado, como aquele que estava aqui no mundo para fazer a vontade do Pai. Tanto é que na cruz do Calvário ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E antes de morrer também ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas isso ele estava falando como pela sua natureza humana, a humilhação, na sua humanação e humilhação. Mas não foi apenas a natureza humana que morreu. Foi o Verbo encarnado, o homem-Deus, o Deus-homem, que morreu e ressuscitou em nosso lugar. Mas, queridos irmãos, é muito bom nós podermos olhar para os céus e confessar que Deus é único, mas que tem três pessoas. Se nós temos essa capacidade, se nós fazemos isso, é porque Deus já nos convenceu disso. É porque o Espírito Santo já nos iluminou e conservou através dos seus dons. Assim como disse Martinho Lutero na explicação do terceiro artigo: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons. Então, se nós cremos em Cristo como nosso Salvador, é porque o Espírito Santo nos converteu. E se nós cremos na Trindade, um único Deus em três pessoas, é porque o Espírito Santo nos convenceu disso. E se nós olharmos lá Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 2, nós vamos ver que, inclusive, quando nós cremos que o mundo foi criado por Deus, também isso é pela fé, é obra do Espírito Santo. Porque o autor lá diz: é pela fé que entendemos que o mundo foi criado. É pela fé que nós entendemos que as coisas que existem foram criadas a partir do que não existe. Tudo foi criado do nada, pelo poder de Deus. Portanto, amados irmãos, o domingo da Santíssima Trindade também é o domingo da celebração da fé, da confiança que Deus colocou no nosso coração. E especialmente da confiança de que Deus é um só, mas que tem três pessoas, mas que não é um Deus distante, que não é um Deus inoperante. Pelo contrário, é um Deus que nas três pessoas agem de forma planejada, de forma coordenada, como Criador, como mantenedor, como Redentor, que nos redime pela obra de Cristo, e como santificador. Didaticamente se separa a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito Santo. É possível, é bonito fazer isso, mas também a gente percebe na Bíblia que as três pessoas elas agem de uma forma coordenada, de uma forma planejada e de uma forma sistemática, desde a criação até a eternidade, quando Ele estará conosco e cuidará de nós para todos sempre. Que você possa refletir sobre essa verdade, que você possa buscar na Escritura Sagrada mais orientação. Se você quiser algum apoio, busca numa dogmática, um sumário da doutrina cristã, dogmática de Miller, dogmática de Piper,
E agora a nossa igreja aqui no Brasil, ela teve o privilégio de, na última convenção nacional, fazer o lançamento de uma dogmática numa linguagem bastante moderna. O nome dela é Confessando o Evangelho. São 2 volumes e esses 2 volumes dessa dogmática estão à disposição na nossa editora Concórdia. Compre essas dogmáticas e leia. Você vai encontrar ali uma orientação, uma explicação muito profunda e muito moderna de todas as doutrinas bíblicas fundamentais para a sua comunhão com Deus e para o seu testemunho para o mundo. Por fim, quero dizer para você que o meu desejo, a minha oração é que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, estejam com você, com a sua família, que abençoe você e que Deus conduza você pelo caminho da fé para junto de si no céu. E que enquanto você caminha, você tenha certeza de que Deus está com você, de que Deus não desampara você e por meio de você Deus quer alcançar outras pessoas para que Ele possa ser o Deus, o Senhor, o Salvador também dessas pessoas, para cuidar delas aqui no mundo e levá-las com você, comigo e com todos os salvos para junto de si no céu, pela fé em Jesus. Um forte abraço, abençoado final de semana e feliz dia da Santíssima Trindade para você e para a sua família. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.